Todo o capítulo 4 do Evangelho de João é um grande presente para nós. Primeiro, encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ela vai até a cidade, chama todos. O texto vai dizer no versículo 42: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Versículo 43, depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Então, nós temos aqui, muitos creram, Jesus passou 2 dias naquela cidade, e o testemunho dele, junto com o testemunho da mulher, o alcance desse testemunho, tanto da mulher como de Jesus, alcança muitas pessoas em Samaria. Depois disso, ele sai e vai para a Galileia. E é muito interessante porque a partir do versículo 47 vai dizer desse mesmo capítulo: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1 da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galileia. Assim é concluído o capítulo 4 de João. Ele ouvira dizer que Jesus estivera na Judéia e agora retornara para a Galileia. Ele deve ter tido pelo menos um pouco de fé na habilidade de Cristo curar, porque se dirigiu diretamente a ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Nesse sentido, parece ter uma confiança maior no Senhor que a maioria dos seus conterrâneos. Ao falar não apenas ao oficial do rei, mas também ao povo judeu de modo geral, Jesus os fez lembrar de uma característica presente na nação. Eles desejavam ver milagres antes de crerem. Em geral, descobrimos que o Senhor Jesus não tinha mais prazer em uma fé que se baseava em milagres que em uma fé que se baseava simplesmente em sua palavra. Para ele, havia mais valor em crer em algo por causa do que ele falara, que pelo fato dele mostrar alguma prova visível. É uma característica humana querer ver para crer. No versículo 49 desse texto, ele vai dizer que o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E o versículo 50 eu quero chamar a atenção porque ele parece, ao meu ver, ser a essência de todo esse diálogo desse pai que está aflito, que está em desespero porque o filho está à morte. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E é interessante porque ele poderia ter dito: não, Jesus, se você não for comigo, eu não irei, porque realmente o menino precisa de uma visita, o menino precisa de um atendimento, o menino precisa que você ore na cabeça com as mãos impostas.
Mas o homem creu na palavra de Jesus e ele então se dirige à sua casa, porque ele decidiu confiar na palavra de Jesus, de que o filho ficaria vivo, de que o menino venceria a enfermidade e de que o menino estaria pronto quando o pai chegasse em casa. O pai veria então que teria valido a pena crer na palavra de Jesus. E o versículo seguinte, versículo 51, estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Nós temos aqui um milagre operado pela fé desse pai, que creu na palavra de Jesus, de que ele poderia voltar para casa e encontrar o filho prontamente restabelecido. Em um outro episódio, lá no capítulo 5 de Marcos, nós vamos encontrar também um pai, Jairo, que, recebendo a visita de que os servos vieram dizer que a filha estava morta, Jesus disse: creia somente. E ele creu e Jesus foi com ele. Nesse caso, ele foi para a casa de Jairo e, ao chegar lá, Jesus manda que a menina se levante. A menina se levanta e a menina volta à vida. Então, nós temos aqui hoje o desafio da fé, de crer na palavra de Jesus, de que ele vive e reina e de que sua palavra é real, é verdadeira e quando Jesus determina, determinado está. Hoje é um dia para que a nossa fé seja exercitada, qualquer que seja a sua dificuldade, os seus problemas, vamos colocar diante de Jesus, porque a palavra dele é a mesma de ontem. Se ele determinou e animou o coração desses dois pais e eles puderam ver a glória de Deus através do milagre de Jesus, nós também podemos crer e ver o milagre através das maravilhas das palavras de Jesus. É o motivo da reflexão de hoje e que Deus nos abençoe e que a nossa fé seja fortalecida e o milagre do Senhor chegue na nossa vida. Um grande abraço, um ótimo dia, uma ótima reflexão. Que seja um dia de milagres com a bênção do Senhor Jesus. Amém.